Bom, pessoal, esta é a parte 3 do vídeo. Acabei me alongando além do que eu esperava, né? Porque falar da educação dos filhos é algo complexo nos dias atuais, né? E daí você vai entrando por um labirinto de observações, de experiências, de informações, de conhecimentos, de teorias, e isso torna o assunto volumoso. Sempre se acaba precisando de mais tempo do que se esperava para falar sobre educação, porque o debate sobre a educação hoje é um debate volumoso. Se fala muito sobre a educação, né? Os teóricos da educação nas universidades, nas academias, que o digam. Mas a maior parte disso tudo é blá blá blá. É teoria sem vivência, sem experiência, sem um aterramento. Quantos teóricos da educação apenas sobrevivem disso porque construíram uma carreira em cima dessas questões, mas que na verdade entendem muito pouco de educação de fato, ou seja, como se educa uma criança, como se relaciona com ela, qual é o papel de um pai e uma mãe, qual o papel de um educador em casa. As teorias da educação hoje passam à margem disso tudo. E educadores, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, muito mais desorientam os pais do que orientam. Quantos pais vão a um consultório médico, vão a um psicólogo, psiquiatra, um psicopedagogo e saem de lá mais perdidos ainda, ou decepcionados, sem saber o que fazer, porque o doutor ou a doutora vive numa bolha existencial, vive numa distância tremenda para com a realidade dos fatos, dos eventos e dos acontecimentos. Então, para educar um filho, não é preciso doutorado, não é preciso seguir as recomendações complicadas de alguém que vive disso, sem resolver os problemas dos outros. Alguém que vende soluções, mas que não resolvem em nada. Para educar os filhos verdadeiramente, os pais precisam de bom senso, intuição, ouvir a sua consciência interior. Se os pais forem atentos primeiramente para consigo mesmos, ouvindo a sua intuição, saberão o que fazer. Um pai minimamente desenvolvido espiritualmente, uma mãe minimamente desenvolvida espiritualmente, sabe o que é preciso falar se o filho ou a filha faz isso ou aquilo. É uma questão de momento, é uma questão de sentir dentro de si o que precisa ser feito. Mas as pessoas, ou seja, os pais, em vez de se desenvolverem como seres humanos, para terem dentro de si este dispositivo ético e espiritual, preferem seguir orientadores externos, médicos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, psicopedagogos. Não que não possam existir profissionais dessas áreas que sejam gabaritados. Existem pessoas gabaritadas nessas áreas. Mas não porque a teoria forneceu o saber a essas pessoas, mas porque essas pessoas, essas poucas pessoas que dispõem das orientações nessas áreas, porque essas poucas pessoas buscaram experiência de vida, porque essas poucas pessoas desenvolveram minimamente a vida interior. Um doutor, uma doutora, de qual área for, que não desenvolva sua vida interior, a sua intuição, o seu sexto sentido, não poderá orientar os semelhantes. Poderá apenas reproduzir as teorias estudadas. E a academia hoje é uma reprodução de teorias, é um copia e cola de teorias. Teorias que são pensadas às vezes numa situação X,
Mas o pai chega diante do psicólogo, psiquiatra, numa situação Y, que não tem nada a ver com a teoria, mas aquela teoria acaba sendo empurrada goela abaixo. Então os pais precisam primeiramente compreender que a educação dos filhos depende deles, primeiramente. Não do psicólogo, do psiquiatra, do médico, do psicopedagogo, ou seja o que for. Pessoas assim podem ser ouvidas, claro. Os pais podem buscar um aconselhamento junto a esses profissionais, mas é no dia a dia, em casa, nas coisas simples da vida, que se dá a educação dos filhos. E a educação dos filhos não se dá e jamais se dará através de teorias complexas e complicadas. Porque a criança, quando natural, quando os pais não hiperestimulam os filhos, quando não compram eles com o consumismo, quando não tornam os filhos adultos com 5 anos de idade, mas quando as crianças são crianças verdadeiramente, e os pais estimulam isso, as crianças se tornam abertas e seguem os exemplos dos pais, interagem com os pais, e os pais se tornam a referência. Então, se um pai ou uma mãe querem educar seus filhos, que sejam a referência. Mas para ser a referência, é preciso chamar a responsabilidade para si. E não para um profissional liberal de qualquer área. O pai e a mãe precisam compreender que tudo depende deles no que se refere à educação dos filhos. E para educar um filho, primeiramente, é preciso estar resolvido consigo mesmo. Como um pai que não está minimamente resolvido consigo mesmo, que está perdido nessa vida, correndo apenas atrás do dinheiro como um louco, não que o dinheiro seja um problema, mas precisa ser buscado na medida certa, equilíbrio, como eu sempre falo. Então, como um pai que só tem tempo para o dinheiro, poderá ter tempo e presença para educar o filho? Um pai assim estará sempre cansado, exausto, nas últimas energias, e o filho agitado o atropela, passa por cima dele. E o filho agitado exige o quê? Apenas presentes, comodidades, modismos. Então, os pais se tornam provedores materiais das bugigangas deste mundo e nada mais. Nada mais. Então, nada de ser um provedor das bugigangas do mundo para os filhos. O pai, a mãe, os dois precisam ter presença de espírito. Precisam compreender que não são os profissionais em seus consultórios que educarão seus filhos, nem os professores nas escolas. Os professores depois, eles poderão dar continuidade ao trabalho de educação, numa complementação por meio de conhecimentos, mas a educação, que é a referência, a orientação, o exemplo, isso vem de casa, não vem do consultório, do médico, do psicólogo, psiquiatra, o psicopedagogo. Isso vem de casa, é algo muito simples, que o pai e a mãe precisam compreender e arcar com esta responsabilidade. Então, tendo feito tudo isso dentro de si, os pais que verdadeiramente querem educar os filhos precisam ensiná-los a valorizar as pequenas coisas da vida. Aquela criança que aprende a valorizar as pequenas coisas da vida não se torna agitada, ou não se torna tão agitada ao ponto de não poder ser controlada de forma saudável. Valorizar as pequenas coisas da vida está em tudo. A beleza do céu, a beleza de uma flor, de um jardim, a beleza de uma verdadeira amizade, a beleza de um bom exemplo, de um bom conselho, de uma referência, a beleza de um presente simples, mas dado de coração.
A criança que aprende a valorizar essas pequenas coisas da vida, as coisas simples, se torna muito mais aberta aos pais, à vida. Uma criança assim ouve, uma criança assim interage, uma criança assim se compraz na presença e com a presença dos pais. A vida, ela se torna uma comunhão dentro de casa, onde as pequenas coisas são valorizadas, são reconhecidas e são incentivadas pelos pais. Reconhecer as pequenas coisas da vida torna a criança eticamente desenvolvida, verdadeira, saudável, sincera, honesta, transparente, de bom coração. Então, em vez de ficar superestimulando os filhos para que sejam inteligentinhos, comprando todos os presentes, comprando os filhos, apostando apenas nas aparências, que os pais ensinem os filhos a ter um bom coração. Onde surge um bom coração dentro da criança, ela vai ser mais harmoniosa, equilibrada, não será tão agitada. Será mais serena, grata, responsável, com os pés no chão. Com os pés no chão. Então, a educação de uma criança parte de coisas pequenas. A educação de uma criança está pautada em pequenas coisas, coisas simples. É que vivemos num mundo megalomaníaco, Vivemos num mundo megalomaníaco. Este consumismo megalomaníaco, essas aparências megalomaníacas. Tudo hoje é tão megalomaníaco. E por isso as pequenas e simples coisas da vida não são valorizadas. Então, os pais é que são os responsáveis pela educação dos filhos e não um profissional liberal. É preciso reconhecer isso e aceitar, porque não serão as teorias do mundo da educação que vão educar os filhos. Teorias estas que estão numa contradição. Teorias estas que são modismos que são suplantados por novos modismos, e esses modismos eles são reinterpretados através de uma recalchutagem ideológica, de uma recalchutagem verbal, politicamente correta, de uma reciclagem ideológica. Não é através disso que se educa uma criança. A educação hoje está carregada de uma política mesquinha, do politicamente correto. Não há nada pior que o politicamente correto. E a maior parte dos profissionais liberais que aconselham ou que querem aconselhar seus semelhantes, psicólogos, psiquiatras, não estou generalizando, por favor, psicopedagogos, a maior parte desses profissionais estão no politicamente correto. O problema não é essas profissões, mas o politicamente correto que está por trás dessas profissões, nestas profissões. Há um verdadeiro charco do politicamente correto ali. O verdadeiro psicólogo, que não adere a modismos, a um politicamente correto, poderá executar um bom trabalho. Mas porque realizou algo dentro dele. Porque busca primeiramente resolver-se a si mesmo. E não delega tudo às teorias. Não terceiriza tudo às teorias. O problema é que as pessoas terceirizam tudo às teorias. Como se teorias pudessem resolver os problemas, como se teorias pudessem resolver as situações da vida, como se teorias, pior, como se teorias pudessem educar os filhos. Não. As teorias nada fazem, as teorias são sugestões. São sugestões. Cabe aos pais fazerem a sua parte. Cabe aos pais educarem seus filhos. É assim que funciona. É assim que funciona. Isso dá resultado, estando presente na vida dos filhos, não em termos de quantidade. Do que vale
estar 24 horas com um filho, mas sem qualidade. 1 ou 2 horas por dia na presença do filho, mas com qualidade, é o suficiente. O filho aprende a sentir a energia do pai, a energia da mãe, a irradiação que parte dos educadores. É isso que faz a diferença. Isso é a qualidade. Isso é presença de espírito. Somente se pode educar um filho ou uma filha através da presença, estando presente com quantidade de tempo, de atenção, de motivação, de interesse, de responsabilidade, de entrega. É preciso entregar-se, não aos filhos, deixando eles fazerem tudo, mas entregar-se à sua tarefa e responsabilidade de ser pai e mãe. Isso é uma entrega. Não uma entrega aos filhos e virar um pai bundão, uma mãe bundona. Desculpem o termo chulo. Mas o entregar-se à função, à tarefa, à responsabilidade e o amor de educador. Isso é uma entrega. Daquele que vê refletido no filho ou na filha os valores que estão no pai ou na mãe. Isso é a entrega, é a presença. Isso é a determinação, é o esforço verdadeiro, o empenho sincero, honesto e ético, né? Porque um pai precisa ser ético com o filho, com a filha. O que significa ser ético com os filhos? Cobrar deles o que é certo, o que é correto. O pai, para educar um filho, precisa estimular o garoto a ouvir a sua consciência interior. Precisa ensinar para o garoto que quando a consciência fica leve, ele pode seguir em frente, mas quando a consciência fica pesada, o garoto precisa rever seus conceitos. Isso é a essência da educação, a consciência interior. Isso é a essência da vida humana. Que o pai e a mãe ensinem isso aos filhos, a ouvir e obedecer à consciência. É por aí que tudo começa. O resto depois é apenas a consequência, é o desenvolvimento natural desta faculdade interior que o ser humano tem em si. A consciência interior, que na verdade é um espelho da vontade de Deus dentro do ser humano. E quem consegue sentir e ouvir a vontade de Deus na sua consciência, o reflexo da vontade de Deus em sua consciência, quem tem isso dentro de si, dispõe das aptidões para viver bem, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Tudo isso é essencial para que a humanidade possa reencontrar o seu caminho, porque se hoje ela não está conseguindo reencontrar o seu caminho, é porque a consciência interior está soterrada. A intuição está soterrada dentro das pessoas. Elas não conseguem mais ouvir dentro de si. E daí ficam pescando fora de si teorias profissionais, liberais, soluções mágicas para os problemas, sendo que não existem soluções mágicas. Não existe uma terceirização. Tudo depende do próprio indivíduo. Ele é que precisa desenterrar dentro de si as faculdades do espírito, a sua consciência, a sua intuição para fazer o que é certo na hora certa e no lugar certo. Assim os pais precisam agir com responsabilidade, determinação e presença de espírito. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas aí que esses vídeos ficaram um pouco longos, porque é uma temática complexa. Falar da educação das crianças, dos filhos, é algo complexo. Se tornou complexo. Na verdade é algo muito simples, mas se tornou complexo neste mundo confuso e megalomaníaco,
onde as aparências soterraram a essência. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!